nos ajudar a entender um pouco do movimento. Inclusive, eu estive pesquisando aqui na sua página, eu vejo que você é uma pessoa engajada em lutar pelo movimento. Sim. Então, eu quero dar os parabéns. Eu vi que você fez um vídeo aqui de conscientização. Na época, você disse que corria da polícia. Tem um vídeo seu aqui no Instagram, acho que do movimento, e você meio que conscientizando as pessoas que era legal, e você não está incentivando, pelo contrário, você está conscientizando. Eu entendi o contexto do vídeo. Que o legal virava assunto do momento, no final de semana, correr da polícia, e quando chegava na segunda-feira, a rapaziada, era o comentário da escola, vamos dizer assim. A naturalização da violência, o impacto da naturalização da violência, o senhor está querendo dizer? Sim, exatamente. Sim. Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que isso existe nas periferias e é algo que tem que ser desconstruído, eu vou dizer assim. Até porque eu costumo dizer que a polícia ela não é inimiga da sociedade. Embora existam alguns embates, mas existem pessoas que colocam a polícia no papel de... E é o contrário, a polícia está lá para proteger o cidadão. E quando a gente vem aqui nessa casa tentar entender, para organizar e principalmente desmontar essas festas clandestinas, é justamente isso, para preservar vidas. Porque esse fato que a senhora citou da morte dos jovens na Paraisópolis, que nós lamentamos, infelizmente ocorreu porque era uma festa clandestina. Que a polícia teve que atuar, houve o pisoteamento e infelizmente ocorreu porque era clandestina. A senhora, acho que foi citada aqui, a senhora organiza festa? A senhora sabe? Não estou falando baile, mas a senhora já chegou a organizar alguma festa com todo... Eu sou produtora cultural e eu organizo eventos e também festas. Eventos e festas todos dentro da lei, do rigor da lei. A senhora procura... porque eu acho que quando a gente trabalha com produção de eventos, aí tecnicamente falando mesmo, existem vários formatos da gente organizar eventos. Sim. E a forma que eu organizo o evento não conversa com a forma de organização de baile funk, porque é outro tipo de atuação. Então eu trabalho muito mais corporativo, por exemplo. Sim, entendi. É um trabalho corporativo, mas é uma festa privada, vamos dizer assim. Isso, 100% privada. Não, isso. Vamos lá. E o que a gente vem buscando aqui é, de fato, coibir os crimes que acontecem, infelizmente, que talvez a senhora saiba. A senhora já chegou a frequentar o Pancadão, por exemplo? Claro. Já frequentou? Sim. A senhora já presenciou violência policial dentro do Pancadão? Sim. A senhora já presenciou pessoas armadas dentro do Pancadão? Olha, eu acho que eu já presenciei pessoas armadas em vários lugares da sociedade e também Mas é que a gente tá falando do Pancadão aqui, por isso que eu tô perguntando pra senhora. Dentro do Pancadão, a senhora já presenciou pessoas armadas? Já sim. Tá. Também junto com a polícia militar. Sabe dizer se eram armas lícitas ou ilícitas ou não tem conhecimento? Não sei dizer. Não tem conhecimento. Porque quando a gente, ainda mais eu, sou nascida e criada no Itaim Paulista, extrema zona leste de São Paulo. Sim. Então, no Itaim Paulista, por exemplo, a gente tem todo tipo de poder. Poder da polícia militar, a gente tem o poder paralelo, a gente tem as relações da polícia militar. O que seria o poder paralelo? A senhora pode explicar? Crime organizado. O crime organizado. Certo. Isso está presente em toda a sociedade, eu acho que isso não é novidade. Não, isso com certeza, em todos os níveis da sociedade hoje. Correto. Inclusive, eu trabalhei mais de 20 anos combatendo o crime organizado, então eu tenho certeza do que a senhora está falando. Inclusive, tem pessoas que se passam por empresários hoje, pessoas que moram em condomínios de luxo, que têm envolvimento com o crime organizado também. Isso eu entendo perfeitamente. Mas dessas pessoas que talvez a senhora tenha presenciado, e não precisa citar nome, nem o lugar, nem quando foi. Essas pessoas que estavam armadas dentro dos bailes que possivelmente a senhora viu, a senhora sabe dizer se eles pertenciam ao poder paralelo ou não? Não sei te responder. Não sabe dizer? Não ouvia comentário do lado? Não sei te responder, porque quando eu vou para baile funk, o meu único objetivo é dançar. Eu sou dançarina. Okay. Entendi. Também. Não, né? Então, o meu objetivo, quando eu saio da minha casa para ir para baile funk, é unicamente para conversar com meus amigos e dançar. A senhora presenciou pessoas usando droga? Olha, presencio pessoas... Não, isso aí eu sei que tem em todas as camadas da sociedade. É que a gente tá falando da situação no Pancadão. Sim, assim como tem na rave, como tem na festa sertaneja. Sim, com certeza. Não tenho dúvida disso também. Porque eu acho que é importante a gente entender que essas perguntas... Assim, fique à vontade para fazer as suas perguntas, tá? E estou aqui para respondê-las todas elas, inclusive. Mas me incomoda um pouco ter essas perguntas um pouco direcionadas para o movimento funk, considerando que o senhor sabe que isso está presente em toda a sociedade. Então eu estou me sentindo um pouco criminalizada. Não, a ideia não é isso, não. A ideia não é isso. Daqui a pouco eu vou explicar para a senhora. Porque eu pesquisei sobre a senhora aqui, tá? Sim. Eu procuro ser bem justo, tá? Eu vejo que a senhora tem essa luta nobre, sim, de querer trazer e mostrar a parte boa do funk. Sim. E aqui o intuito nosso aqui não é de maneira alguma extinguir o funk, muito pelo contrário. O que a gente está buscando aqui é entender essas festas clandestinas e entender se ocorrem crimes também lá, como ocorre em qualquer esfera da sociedade, mas como a gente está investigando os pancadões especificamente aqui, é entender os crimes que ocorrem, como que ocorrem, e justamente para evitar que aconteça, como por exemplo foi citado aqui de crianças frequentando. Mas você não concorda que isso é mais um trabalho da Secretaria Municipal de Cultura? Não, é dessa comissão. Aqui aqui é uma comissão parlamentar de inquérito. Sim, mas você acha que não pode dialogar com a
Claro, a cultura também deve participar. Isso Mas é muito aqui importante. é uma comissão parlamentar de inquérito, que o Sim. intuito dela é investigar crimes, omissões, ações que devem ser tomadas, enfim. Inclusive, daqui podem partir também requerimentos à Secretaria da Cultura para que futuramente possa conversar com a senhora. Sim. Para que exista Compreenda. essa interação. Aqui, Sim. na realidade, nós temos um problema que é nítido na cidade, que infelizmente é onde ocorrem essa desorganização, leva sim à morte de pessoas que frequentam, Sim. independente de ambos os lados, porque eu também tive companheiros policiais que morreram agindo nesse tipo de... numa intervenção nesse tipo de Mas festa o número de clandestina. mortes policial é bem menor. É inquestionável dizer se é maior ou menor. O que eu estou querendo dizer não dá pra pra usar senhora como parâmetro. é que existem sim mortes de ambos os lados por conta dessas festas serem clandestinas. E a gente E também está tentando... pelo comportamento da polícia não militar, é o que comportamento. é muito... Deixa eu falar para a senhora. Vamos lá, vamos pra gente. Vamos continuar as perguntas, Bora. aí eu explico para a senhora daqui a pouco. Peraí, beleza. Já presenciou crianças e adolescentes nesses pancadões. A senhora já presenciou ingerindo bebidas alcoólicas, algum tipo de droga? A senhora já presenciou ou não? Não nos sei te pancadões? responder. Não sei te responder, porque como eu bem disse pro senhor, quando eu saio da minha casa para ir para baile funk, é para encontrar os meus amigos e para dançar. Essa informação eu não tem. Mas pra a senhora você. já presenciou pessoas utilizando drogas? Não posso responder isso para você, porque não é esse o meu objetivo de estar no baile funk eu vendo a vida Não, tudo alheia. bem. Eu entendo. Igual eu falei para a senhora, eu não quero causar nenhum tipo de melindre ou exposição da senhora, por isso que eu pedi para que a senhora porque não essas fale. perguntas estão meio constrangedoras. Mas por isso que eu tô falando. Por que a senhora acha que é constrangedora? Porque você está me colocando num lugar muito delicado no sentido de me responsabilizar pelo uso alheio. E eu só posso falar pelo que eu só posso falar pelo que eu pelo faço. contrário. Por isso que eu estou afirmando. Quando eu saio da minha casa para ir para baile funk é para dançar e conversar com meus amigos. Talvez, é que eu tô fazendo alguns tipos de pergunta para eu entender, tá? E eu vou falar para a senhora. Talvez eu entenda por que a senhora não quer responder. Porque a senhora talvez tenha algum receio de ser uma delatora e possa sofrer alguma retaliação do poder paralelo. Negativo, Não. discordo, e eu estou afirmando o motivo pelo qual eu não falo. É a impressão que Então está eu me estou causando. aqui te Mas dizendo que não é. Não, então não tá é. bom. Tá bom. Quando eu saio da minha casa para ir para baile funk, vou reiterar novamente, eu saio da minha casa para ir para baile funk para dançar e encontrar os meus amigos. Entendi. Então eu não posso trazer essa resposta para você porque eu não tenho. Tá. Eu vou para baile para dançar, não vou para observar o que as pessoas estão fazendo. A senhora já presenciou crianças ou adolescentes sendo molestadas ou praticando sexo explícito nesse tipo de festa? Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Tá bom. A senhora já presenciou crianças ou adolescentes embriagados no final, ou qualquer tipo de outro cidadão, embriagados, caídos ou drogados ao final do baile? Afirmo novamente, quando eu vou para baile funk, eu vou na intenção de dançar e encontrar os meus amigos. Eu não observo o que acontece ao redor, se não seja com os meus amigos. Não tenho interesse no comportamento alheio. Eu perguntei se a senhora presenciou, e aí por isso que eu tomo a liberdade de perguntar novamente se a senhora já presenciou. A senhora respondeu que sim, pessoas armadas. Dessas pessoas, a senhora chegou a fazer a denúncia crime sobre essas pessoas? Chegou a ligar para a Não, de polícia? forma alguma, para porque eu falar não que tô tinha ali uma pra pessoa armada no local? De forma alguma, até porque esse não é o meu papel enquanto cidadã, Sim, né? Esse é então- o trabalho, talvez, da Polícia Militar, porque se a Polícia Militar está invadindo o baile funk, acho que a polícia Vamos que tem que ter essa vamos lá. resposta. Não, eu tô perguntando para a senhora se a senhora chegou... Não, de forma alguma. A senhora... Por que a senhora nunca denunciou os crimes que a senhora presenciou? Da polícia eu vi que a senhora denuncia, a senhora falou que já denunciou. E por que os outros crimes a senhora não denuncia? Porque não é do meu interesse denunciar esse tipo de crime, considerando que a Polícia Militar tem que fazer esse trabalho. Agora, o vamos lá. problema não. Aí, só para dar um tom, Sim, para sim. entender mais ou menos. Porque assim, eu acho que se a polícia tem algum trabalho para combater o crime organizado, não sou eu que tenho que fazer a estratégia. Eu acho que a polícia ela precisa ter uma organização de combate ao crime organizado de uma forma que não coloque a vida dos outros em risco. Então, não faz um. Eu entendo o que você está falando, mas não faz o menor sentido. É isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu falo Então, para a acho que é senhora com importante. certeza. Esse aqui é um trabalho sério, justamente para preservar essas vidas. Sim. Aqui é um trabalho sério para a gente entender, para a gente tentar institucionalizar, porque eu ouvi num determinado momento, a senhora falou, mas burocratizar. Mas a burocracia, ela salva vidas em determinados momentos. Nessas situações, Em alguns principalmente em festas clandestinas, a gente sabe que salva. Mas a minha crítica nem é propriamente a forma que é burocratizada. É como isso não é dialogado com quem organiza. E aí a única resposta que a gente tem do poder público é a polícia militar. Porque como produtora de eventos, eu também concordo. Eu acho que precisa ter um mínimo de organização. E aí eu acho que é muita pretensão achar que os organizadores de baile funk não têm essa organização. Porque aí tem um ponto. Existe o que a gente entende como organização de eventos a partir da perspectiva da Secretaria Municipal de Cultura, a partir da instituição, e tem o que nós, do movimento funk, entendemos como organização social dentro daquele território para as nossas festas acontecerem. Então eu acho que a divergência está na falta de diálogo. Porque não se tem. Vem o Estado querendo impor algo pra gente fazer,
sem com que a gente tenha esse conhecimento. Então, eu acho que por isso que eu defendo a ideia do diálogo. A senhora participa de uma frente parlamentar já na LESP com relação a isso aí, né? Sim. Eu acredito que trará frutos. E aqui também pode surgir uma, a partir dessa Desde CPI. que essa CPI Mas não seja para criminalizar o movimento. A ideia aqui não é criminalizar o movimento. Não é o que parece. Não. Pelo menos da minha parte e dos colegas, não. Não é criminalizar o movimento. Eu falo para a senhora e eu afirmo com certeza. Eu falo, aqui nós estamos em busca, sim, de quem comete crimes contra as pessoas, crime contra adolescentes e crianças no interior de pancadões, porque existem relatos e diversas denúncias. E nós estamos aqui, sim, para pegar quem está drogando, quem está viciando esses jovens e quem está induzindo muitas vezes eles a se inserirem no mundo do crime. Esse é o intuito nosso, tá? Não é criminalizar um estilo musical. E a ideia é essa. E como eu vi que eu estudei que a senhora é uma estudiosa, a senhora é uma estudiosa dessa área e a senhora parece ser uma pessoa séria com relação a isso. Isso. Não, eu falo porque eu tô lhe conhecendo agora. Por isso que eu falo, me aparentou ser uma pessoa séria que luta pela causa, mas pelo funk em si. Então, por isso que nós estamos submetendo algumas perguntas. Como a senhora é uma estudiosa, eu gostaria de saber. A senhora tem conhecimento se uma parcela, tá? Como a senhora muito bem disse aí, que existem, inclusive, movimento funk para crianças, que é positivo, segundo a senhora me falou, eu não conheço, mas eu vou procurar saber. A senhora tem conhecimento se uma parcela do funk também ele é patrocinado ou incentivado pelo crime organizado, pelo poder paralelo, como a senhora disse? Eu estou perguntando para a senhora como a senhora é estudiosa, pelo fato da senhora ser estudiosa. Eu não tenho esse conhecimento. Não tenho esse O que eu conheço como organização de baile funk são atuações de produtores de baile funk que dialogam com comerciantes locais para a realização desse evento. E aí o formato que eu conheço é o seguinte: se junta com vários comerciantes, se faz uma arrecadação de um valor mínimo para pagar pessoas para limpar a rua e algumas estruturas necessárias para fazer o evento. Isso. Tipo. E isso se dá de uma forma totalmente independente, que eu acho que é um hábito muito comum. Independente, a senhora fala? Exato, porque a cultura urbana, ela nasce da independência. Sim. Né? Se hoje o funk ele é o que é porque alguém começou de uma forma totalmente independente. Né? E então, acho que é importante a gente entender o núcleo da onde que surge essa cultura. Porque o movimento funk, apesar de hoje ter grandes empresários, tá dentro da virada cultural e tá dentro das estruturas, ainda assim, o núcleo duro do funk, ainda assim é o baile funk. Ainda assim são esses eventos que são organizados de forma independente. Então, acho que é por isso que se tem toda essa divergência quando o assunto é baile funk. Porque tem uma dificuldade de entender que esse modelo de organização faz parte da cultura do evento. Faz parte da cultura do movimento funk. Agora, eu acho que sim, eu concordo que a gente precisa questionar para entender como isso pode se dar de uma forma melhor, né? Mas não é levando a polícia militar para acontecer o que aconteceu no baile da 17 para resolver o problema do funk. Então, a gente precisa entender isso. A ideia é justamente essa. Nós estamos aqui para isso. Para entender, para a gente tentar organizar e fazer com que, de repente, culturas boas e positivas que não degringolem nossa sociedade, como a que você defende, que essas sim prosperem. Mas as criminosas, a apologia, que existe essa vertente, a senhora sabe, sim, que a senhora é uma estudiosa referente a isso aí, essas culturas sim, nós estamos atrás de combater. A ideia é essa. A cultura de catar e criminalizar e, de repente, colocar os nossos jovens inserir no mundo das drogas, no mundo do crime. Mas isso não é responsabilidade 100% do funk, porque, não, mas não estou dizendo, o funk ajuda. Não estou dizendo que o funk é muito bom o senhor dizer, Sargento Nantes, que o funk ajuda. O funk, ele é uma ferramenta de ressocialização dos artistas do funk, porque a gente pode buscar aqui um histórico, por exemplo, de um artista como MC Pose, por exemplo, né, que foi perseguido agora, que foi preso, mas que o poder público não consegue enxergar a cultura funk como força motriz de mudança social da vida desses sujeitos. Mas dele, né? Também. A senhora está falando da dele. Eu estou falando da dele, mas trazendo para dentro do que a gente entende. Enquanto ressocialização, é importante a gente entender que o funk também ele é uma ferramenta de ressocialização. Porque se esse jovem vai para a Fundação Casa ou vai para o sistema carcerário e lá ele conhece o funk, lá ele começa a cantar funk, e quando ele sai dessas estruturas, ele permanece na sua vida enquanto artista, eu acredito que a gente conseguiu manter um compromisso de fazer com que esse jovem saia da criminalidade e que o funk seja responsável por tirar esse jovem da criminalidade. Um grande exemplo disso é o MC Paulinho da Capital, que é um MC de funk daqui da cidade de São Paulo, que já sim teve a sua vida no crime, mas quem salvou foi o funk. Mas, então assim, acho que exemplos como o Paulinho da Capital é muito importante pra gente entender que o funk também é ferramenta de socialização, de ressocialização. Eu concordo em partes com a senhora. Eu concordo em partes. É um direito do senhor. Não, eu vou dizer por quê. Músicas do MC Pose do Rodo, né, que a senhora citou. Sim. Ela tem cunho... Perdão, vereador, eu vou repassar a presidência da CPI para o vereador Rubinho. Ok. Ela tem... Muitas vezes ela tem um cunho de apologia ao crime, de incentivo ao jovem ser inserido no mundo do crime. Talvez tenha mudado a vida dele. Porém,